Salmo 34, gente. Salmo de número 34, vamos ler apenas um versículo. Eu vou ler a primeira vez e peço-vos que os irmãos leiam com clareza, com vontade, tá? Eu vou ler a primeira e os irmãos vão ler a segunda vez. Eu vou ler a primeira. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos lá? 1, 2, 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse aí foi só para treino, teste. Vamos lá para ficar mais bonito. Fala mais alto para ficar bonito. 1, 2, 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. E o seu louvor estará continuamente na minha boca. Graças a Deus. Queridos, preste atenção, porque Deus tem coisa nessa palavra maravilhosa que acabamos de ler. Vamos meditar nela. Vamos ter um diálogo sobre ela, tá? Uma palavra simples, né? Lida, mas que ela tem um grande conteúdo para a nossa vida. Nós temos que ter o desejo de estar na casa de Deus e querer melhorar, tá? Aqui é um lugar de a Bíblia, ou na igreja, aqui é o lugar de forjar caráter. A igreja é um lugar muito especial. Ela nos ajuda a se manter de pé, nos manter de pé. Mas não é a igreja, tá? A igreja sim, ela é um grupo de pessoas que se reúne para adorar o Senhor. Nosso maior intuito aqui é a adoração ao Senhor, mas o nosso maior propósito é o céu. Nós temos que desejar o céu. Mas aqui é um lugar onde nós aprendemos muitas coisas com Deus. E como é que eu aprendo as coisas com Deus? Pela palavra. Então na igreja é importante você prestar atenção na palavra. Falei prestar atenção aonde, gente? Então preste atenção. Esta palavra aqui, o salmista Davi, ele falando com seus próprios lábios, que eu fechei aqui, mas o salmista Davi fala bem assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então aqui nós entendemos que o salmista Davi, ele conhecia Deus. Aqui damos a entender que ele tinha Deus em primeiro plano na vida dele. Aqui nós entendemos que o salmista Davi, ele tinha Deus em primeiro lugar. Então é importante nós analisarmos aqui isso. Quando ele fala, louvarei ao Senhor, porque ele passou por várias perseguições. Davi, ele passou por várias lutas, complicações. Ele teve que até, nessa parte aí, de fazer praticamente mudar de semblante, para mostrar para a pessoa uma coisa, se fazer de louco a situação que ele está passando aqui, nessa história, por isso que ele fala isso. Eu não vou entrar nisso, em detalhes, mas ele tinha convicção no que ele está falando. Melhor coisa que tem, bom é quando eu falo as coisas com convicção, porque a pessoa que não tem convicção é uma pessoa que não tem certeza do que faz. É uma pessoa incerta, ela não consegue tomar uma atitude porque ela não tem convicção daquilo que ela faz. Davi estava falando isso aqui com convicção. Olha o que ele disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Primeiro, se ele estava falando louvarei, ele estava mostrando o seguinte: eu vou adorar o Senhor, vou glorificar a Deus, que é o que significa a palavra louvar. Eu louvarei, eu adorarei ao Senhor, eu vou exaltar ao Senhor em todo tempo. E a palavra louvar, ela tem um significado de admirar o Senhor. Eu vou admirar o Senhor a todo tempo. Para melhorar, ele está informando o seguinte: eu vou estar elogiando a Deus a todo tempo da minha vida. Salmista Davi, ele estava mostrando aqui que ele ia adorar. Se ele ia adorar o Senhor, ele ia prestar uma reverência a Deus a todo tempo. Diga glória a Deus.
Mas por que ele fala isso? Que ele ia enaltecer ao Senhor. Porque ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Eu não posso adorar alguém, exaltar o nome de alguém, elogiar uma pessoa, enaltecer a pessoa, ter reverência a uma pessoa, se eu não conheço, se eu não sei quem ela é. O salmista Davi, ele conhecia a Deus. Então, para ele falar essa palavra de convicção, ele conhecia a Deus. Aqui está o segredo. Por que tem muita gente que não louva a Deus, não adora a Deus, não enaltece o nome de Deus, não glorifica o nome de Deus, não elogia a Deus, não sai nada dessa pessoa, porque não conhece Deus. O salmista Davi conhecia Deus. Agora, para conhecer, eu preciso estar o quê? Longe ou perto, gente? Perto. Como que ele ia conhecer Deus estando longe? Então aqui também ele nos prova que ele estava perto de Deus. Você não vai conhecer Deus se você ficar de longe. Você não vai conhecer Deus se você não procurar informação sobre Ele, se você não procurar a conhecê-lo mais. Davi estava tão perto de Deus, Davi tinha tanta convicção quem era Deus, que ele disse: eu vou louvar em todo o tempo da minha vida. Você sabe muito bem que Davi, ele era um homem tão perto de Deus, que ele, bem novo, bem jovem, ele tinha uma harpa. Quando ele tocava sua harpa, expulsava demônios. Não é para qualquer um. Davi, ele pegava a sua harpa, um instrumento lindíssimo, porque ele era músico. Quando ele pegava a sua harpa, quando ele dedilhava, demônios, quando estavam nas pessoas, e demônios, quando estavam em pessoa de autoridade, eram expulsos através dos dedilhados de Davi, através dos seus dedos, através da música. Diga glória a Deus. Está dando já para aprender alguma coisa? Então Davi, eu imagino Satanás, o diabo, quando ele via Davi, lá vai Davi com o instrumento, já vou ter que bater em retirada, vou ter que sair da vida dessas pessoas. Por quê? Porque esse homem está perto de Deus, e se ele está perto de Deus, eu tenho que sair. Deu para entender que quem está perto de Deus tem a unção naquilo que faz? Deu para você entender nesta palavra que quando eu estou perto de Deus, a unção dele está sobre a minha vida? Diga amém, gente. No que eu faço, a unção dele está sobre a minha vida. Se você quer conhecer Deus, que é muito importante, se você quer estar perto de Deus mais e mais, que eu sei que tem gente aqui que tem desejo e quer, se prepare que a sua voz vai começar a ter mais unção. Se prepare que quando você tocar um instrumento, violão, cavaquinho, contrabaixo, guitarra, teclado, bateria, qualquer instrumento, saxofone, o que seja, se prepare que a tua vida, o que você vai fazer terá mais unção. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Mas para isso eu preciso estar perto. Porque você vai analisar a vida de Davi, quando Davi vai encontrar com o gigante Golias. Para enfrentar o gigante, para enfrentar um problema maior do que eu, olhe para mim e preste atenção, hein? Para enfrentar, para que eu possa guerrear, para vencer um problema maior do que eu preciso ter uma unção de coragem na minha vida. E Davi tinha uma coragem dentro dele, um jovem, um garoto, com coragem de vencer, com coragem de exterminar o problema na vida dele. Mas Davi tinha algo na vida dele. O que, pastor? Ele tinha a presença de Deus com ele. Pessoas que não têm a presença de Deus na vida dele, qualquer coisinha tem medo, quer parar,
quer desistir. Qualquer leão que vê, qualquer urso que vê, qualquer gigante Golias que vê, já sai correndo. Você vê isso pelos irmãos dele, você vê isso pelo Saul. Saul saiu correndo. Agora Davi não. Davi, pode ver que quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, olha o que ele disse: eu vou contra ti, eu não vou com pau, eu não vou com pedra, eu não vou pegar ferramenta, eu não vou pegar a armadura de Saul, não, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui está o segredo, porque Davi disse: louvarei o Senhor em todo o tempo. Sabe por quê? Porque ele tinha Deus em primeiro plano na vida dele. Talvez o que está faltando em mim e você, nesses últimos dias, nesse século, em 2021, é a presença de Deus na sua vida. É a vontade de estar perto dele. E para que a presença dele esteja na minha vida, eu preciso querer, aprender, saber, conhecer quem é Deus. E como que eu faço, pastor? Você precisa estar querendo mais orar, jejuar, ler Bíblia. Por isso que você vê de vez em quando algumas pessoas, fulano de tal é todo desafinado. Tem gente que você vai ver, eu estou vendo isso na vigília, tem gente que é desafinado, tem gente que, mas quando você vê pegar no microfone, a unção desce. Mas por quê? Porque a unção não é para qualquer um. Quem tem unção não precisa se amostrar. Quem tem unção de Deus, que é capacidade, não precisa mostrar o que faz. Tudo que ele faz, a unção de Deus vai junto na vida dele. Está faltando isso em você, está faltando isso em mim. Mas para isso, eu preciso desejar estar perto de Deus. Davi, eu quero elogiar o nome de Deus o tempo todo. Você não elogia uma pessoa sem você conhecer. Ele conhecia Deus. Eu quero prestar reverência para Ele o tempo todo. E ele fala bem assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Mas olha quem que ele está falando que vai louvar. Louvarei ao Senhor, maiúsculo. Ele está falando do Deus poderoso. Ele está falando do Deus altíssimo, do Deus soberano, Deus que faz tudo. Ele está falando isso tudo para Deus. Eu vou louvar a Deus. Então isso ele está provando que ele tinha Deus em primeiro plano na vida dele. Davi conhecia as qualidades de Deus. Davi conhecia. E outra coisa, quem se aproxima de Deus, gente, olha aqui, quem se aproxima de Deus, há uma mudança na vida dele, certo? Quem se aproxima, há uma mudança, gente. Quem se aproxima de Deus, não tem jeito, há uma mudança. Pastor, mas eu conheço gente que está na igreja há 100 anos e não mudou. Está na igreja. Está na igreja e perto de Deus. Quem entendeu isso? Deu para entender? Porque quando eu estou perto de Deus, olhe para mim, isso é sério, Deus muda o meu estilo de vida. Não tem aquele nervosismo? Acabou. Não tem aquela pessoa brigona? Acabou. Não tem aquele fofoqueiro e a fofoqueira? Acabou. Não tem o linguaruda, acabou. Não tem um problemático? Acabou. Não, pastor, porque antigamente se falasse de mim eu metia a mão na cara. Então, você se aproximou de Deus, você leva na cara, mas você não dá. Quem está entendendo, diga amém. Quem se aproxima de Deus muda. Aí você se converteu, se aproximou de Deus. Não estou falando na igreja, porque quem está na igreja continua a mesma vida. Agora, quem se aproxima de Deus, não, muda. Não tem? Antigamente você era conhecido como sabonete, era conhecido como alguém peguete. Acabou tudo isso. Agora você é uma mulher fidedigna, é um homem fiel, porque eu estou perto de Deus. Ai, ela ficou crente, ficou careta. Não é porque fiquei crente, fiquei careta. Eu estou na presença de Deus. E quem está na presença de Deus se torna limpo. Quem está na presença de Deus vai se santificando cada dia mais.
Quem se está na presença de Deus, inclusive Deus, Ele não muda só você, mas Ele muda o seu emocional por completo. Bate palma para Jesus que Ele está falando aqui. Pastor, mas tem gente que está na igreja e não mudou. Por isso está na igreja. Mas pastor, eu conheço gente, meu Deus, os outros batem na cara dele e ele continua fazendo bondade, continua ajudando o próximo. Ai meu Deus, ele só quer ajudar, ele só quer fazer. Aí você fala, mas parece que ele está diferente. Não é parece, ele está mais na presença de Deus. Deus está à procura de homens e mulheres em 2021 que esteja na presença dele. Sabe por quê? Porque quem está na presença de Deus, ele vai exaltar e vai mostrar a diferença aqui nessa terra. Por isso que Davi disse, eu quero louvar a Deus em todo o tempo da minha vida. Para adorar a Deus, agora é interessante. Já falei, preciso colocar em primeiro plano. Mas aqui, ele está falando que ele adora a Deus em todo o tempo. Ô gente, se você analisar, se você vai adorar, a gente só pensa que é de boca, né? Adorar, louvar. Não. Adoração diante de Deus. Se Deus mudou minha vida por completo, adoração diante de Deus não é só louvar de boca, mas sim as minhas práticas e atitudes também louvam a Deus. Quer que eu repito? Repito. As minhas práticas, as minhas atitudes também louvam a Deus. Então preste atenção. Cuidado com as suas atitudes que você toma. Cuidado com as suas práticas. Se você está perto de Deus de verdade, até as suas práticas, até as suas atitudes louvam a Deus. Porque dependendo das suas práticas e atitudes que você toma, você está exaltando a Satanás. A minha mente também adora o Senhor. As minhas palavras também exaltam o nome do Senhor. Agora preste atenção. Se eu louvo a Deus com minhas atitudes, isso fala de obras. Então preste atenção que o seu corpo, pode ver que a Bíblia fala que o nosso corpo é o que? Templo e morada do Espírito. O Espírito Santo, ele quer habitar nos nossos corpos, na nossa casa. Ele quer habitar na nossa mente, no nosso coração. Mas quando o Espírito Santo habita, ele transforma a minha vida. E quando ele transforma a minha vida, preste atenção, vou falar, isso é sério. A minha boca é para adorar o nome do Senhor. Os meus olhos é para adorar o nome do Senhor. Está entendendo? O meu cabelo é para adorar o nome do Senhor. As minhas mãos é para adorar o nome do Senhor. As minhas roupas é para adorar o nome do Senhor. O meu corpo é para adorar o nome do Senhor. Então, cuidado nós, cuidado você, cuidado eu. Ah, o Senhor eu adoro. Seu cabelo tem adorado a Deus? Sua roupa tem demonstrado que é uma adoração a Deus? Qual é a roupa que você usa? Primeira coisa, porque se você faz alguma coisa para agradar a Deus, que é a adoração, tu tem que saber se Ele está gostando. Será que as suas vestes, as suas roupas, as suas palavras, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu visto, tem adorado a Deus? Já analisou isso? O que você vê no dia a dia é adoração a Deus? Será que as suas roupas é em adoração a Deus? Será que a sua boca, os seus lábios, os meus lábios, pode ver que eu estou incumbido junto com você? Será que nós temos feito isso para adorar a Deus todos os dias? Porque o que você fala exalta a Deus. O que você veste exalta. E está faltando isso muitas vezes na nossa vida. Aí é por isso que você vê em algumas pessoas que você vê, ela é crente, ele é crente, ela está servindo a Deus, mas ela está indo na igreja, ele está indo na igreja. Então está indo na igreja, mas tem que saber, ele serve a Deus de verdade? Porque quem serve a Deus de verdade, a sua boca, os teus olhos, o seu corpo, a sua roupa, o seu calçado, o teu cabelo é em adoração ao Senhor. Só estou pregando isso para quem crê nessa palavra e aplaudir o nome do Senhor Jesus. É dura essa palavra, mas é verdade.
que você veste? Pode pegar mais pesado? O que eu faço? O que eu posto? É em adoração a Deus? Ou você está fazendo isso em adoração a si mesmo? Tem gente que faz as coisas para exaltar a si mesmo. Ele não está falando me exalto diante do Senhor. Não, eu estou exaltando a Deus. Esquece de mim. Por isso que eu fico indignado com algumas postagens, até amigos pastores, que postam as coisas para exaltar a si mesmo. Hoje eu vou estar em tal lugar, hoje eu vou estar em tal lugar, hoje eu vou estar isso e tal. Exalta a si mesmo. Tudo que faz quer postar, não está nem praticamente exaltando o nome do Senhor Jesus. Alguns estão até postando, colocando as suas fotos na porta de igreja, para exaltar a si mesmo. E Deus? Você vê muita gente hoje falando de si e falando um pouco de Deus. Você vê as pessoas falando mais das suas igrejas. Aí vem um pastor para pregar na igreja, o profeta do milagre, o raio-x de Deus. O cara exalta a si mesmo. Prepara o seu coração para exaltar mais a Deus. Exalte a Deus nas suas palavras. Exalte a Deus no seu modo de andar. Não é só dentro da igreja, que nós temos mania só dentro da igreja, né? Aleluia, glória a Deus. Você só vem bem arrumado para a igreja. Você só vem bonitinho para a igreja. Só dá glória a Deus na igreja. Em casa sabe o que é? Demônio, Satanás. É vida dos outros. É vida do vizinho. É vida do pastor. É vida da igreja. É falando mal do presidente. Eu vou exaltar a Deus em todo tempo, nas minhas práticas, nas minhas palavras, na minha roupa, no meu louvor. Eu vou pegar a harpa para louvar a Deus, eu vou pegar o violão para louvar a Deus, eu vou pegar o contrabaixo para louvar a Deus, eu vou pegar meu celular para ouvir alguma coisa, mas para louvar a Deus. Eu vou estar conversando com alguém, mas eu quero sempre adorar a Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ele falou assim: eu vou adorar a Deus em todo o tempo. Não é eu que estou falando. Agora presta atenção. Como que um camarada adora a Deus em todo o tempo se ele tem muita coisa para fazer? Ele é um desocupado? Não tem nada para fazer? Esse cara é o quê? Malandro? Não, o cara era rei. O cara era o quê, gente? Rei não tem tempo, meu irmão, para nada. Porque quem é rei, porque está lá em cima, está no patamar a mais, subiu escadas, é o cara. E se eu sou o cara, eu não preciso ficar falando de Deus, eu já estou aqui. Porque tem gente que só exalta o nome de Deus quando está aqui. Ó, está aqui, eu posso dizer melhor, né? Quando está assim. Olha para mim. Ei, ó, presta atenção. Quando está doente, quando está enfermo, sim ou não? Desempregado, problema na família, perdeu o marido, perdeu a esposa, ó, quando está endividado. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Aí Deus está me exaltando. E Deus não, ó, vou falar uma coisa aqui: Deus não suporta um adorador. Que isso, pastor? Não. Quando Deus ele vê um adorador, gente, ele não aguenta. Lembra do leproso? Lembra do leproso? Ele viu Jesus descendo do monte, ele chegou diante de Jesus e o adorou. Jesus, o que é que tu quer? Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, adorou. Deus falou: fala, o que é que tu quer? Lembra daquela mulher que veio com um unguento caríssimo e derramou nos pés de Jesus? Jesus, o que é que tu quer? Eu vou te abençoar.
Pode ver que em João 4, 24, ou seja, 24 eu não lembro agora, está falando o seguinte: Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, é Espírito em verdade. Então escuta bem, Deus ele está à procura de adorador de verdade. Você e eu não podemos exaltar o nome do Senhor só quando você está lá embaixo, só quando você está precisando. Não tem casa, adora. Não tem dinheiro, adora. Não tem carro, adora. Não tem família, adora. Não consegue ter sucesso, adora. Aí começa Deus colocar num patamar a mais, está entendendo? Subiu o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Está lá em cima. Daqui a pouco tem gente que te olhava assim, te olha assim. Aí você fala: já que eu estou assim, eu não preciso mais de Deus. É um engano que o ser humano comete. Ei, Davi disse: agora eu estou aqui, agora eu estou num patamar, agora eu sou rei, agora eu sou grande, agora eu sou rico, agora eu sou milionário, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho palácio, agora eu tenho família, agora eu tenho tudo, agora eu tenho carro do bom e de melhor, tem mulheres do meu lado, eu faço o que eu quero. Mas eu quero adorar a Deus em todo o tempo na minha vida, Ele em primeiro lugar. Quem está entendendo, bate palma para Jesus. Isso é Ele. Ei, pobre metida besta, desculpa dizer, cresce um pouquinho assim, ó. Some. Não pode ter nada que some. Desiste, para, porque conquistou. Agora que é a hora. Ei, agora que é a hora. Deus colocou lá em cima, Ele em primeiro lugar, porque eu estou aqui, porque foi Ele que me colocou. Se conquistou as coisas, tem carro, tem dinheiro, tem família, tem marido, tem mulher, está conseguindo, namorou, está casando, está enriquecendo. Eu estou aqui porque é Deus que me colocou, 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 é Deus que me colocou. Bate palma para Ele. Como que o camarada adora a Deus em todo tempo? Se ele é um cara compromissado. Quem quer adorar a Deus não tem esse negócio de tempo, ele sempre vai arrumar um tempo. Então dava para ver que tudo, se é em todo tempo, tudo que Davi fazia, estava lembrando de Deus. Se Davi estava trabalhando, Deus. Se Davi estava negociando, Deus. Se Davi estava dentro de casa, Deus, não posso esquecer. Se Davi estava dormindo, Deus. Se Davi estivesse estudando, Deus. Se Davi estivesse ganhando dinheiro, Deus. Isso dá para informar que Davi estava dizendo: é todo o tempo da minha vida. Então não tem esse negócio de falar que eu não tenho tempo para Deus. Não tem esse negócio de falar que tal dia é para Deus, esse dia é para mim. Isso está mostrando que esse primeiro plano da sua vida é os seus negócios, é os meus negócios, Deus depois. Davi está mostrando para a gente, mostrando para mim e para você, Ele é em primeiro lugar na minha vida. Eu vou adorar Ele em todo o tempo. Isso está mostrando o seguinte, que fora os compromissos dele, ele ia para os compromissos, Deus ia junto. Ele ia para as suas responsabilidades, Deus ia junto. Ele ia para os seus afazeres, Deus ia junto. Pastor, eu não tenho tempo. Arruma tempo. Você tem que saber o seguinte, que Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todas as coisas. Deus é dono de tudo. Deus fez tudo. Ele é Deus sem você. Agora você sem Deus, quem és tu? Quem sou eu? Deus não precisa da sua adoração, mas Deus está olhando para a adoração de um adorador. Glória a Deus. Deus, para ser Deus, não precisa de adoração, mas Deus, Ele está de olho em adorador. É por isso que hoje você está vendo poucos jovens com menos vontade de estar perto de Deus. Você vê as pessoas crescendo na igreja, mas você vê crescendo, se afastando. Crescendo, se afastando. Crescendo de quê, pastor? Crescendo na igreja, mas se afastando da presença.
crescendo na igreja, se afastando da presença. Mas por que isso, pastor? Porque está na igreja, não está focado em Deus, não está levando Deus a sério, não está levando Deus aos seus compromissos. Deus só é Deus dentro da igreja, mas quando sai da igreja, Deus não está mais na minha vida. Quando está fazendo outras coisas, Deus não é mais na minha vida. Preste atenção, Deus está à procura de adorador e pessoas que expressam de verdade: Ele é Deus em todo o tempo na minha vida. Você não pode deixar o problema, a luta, a dificuldade, dinheiro, sucesso, fama, namoro, casamento, carro e o que seja, ser maior do que seu Deus, que ser maior do que o teu Deus, o nosso Deus. Se você não colocar Deus em primeiro plano, você nunca vai adorar Ele. Cuidado, porque talvez você está colocando outras coisas em outro lugar. No dia que o pastor marca, vamos marcar isso, oração, não posso, porque hoje eu tenho isso para fazer, eu já tinha um compromisso com isso. Ei, Deus, como que fica? Porque para fazer as coisas para Deus tem que marcar, já viu? Tudo para fazer para Deus tem que marcar. Ele falou assim: não precisa marcar, comigo aqui é todo tempo. Davi falando: não precisa marcar nada, comigo é todo dia. E olha o que ele está falando: eu não vou tirar o foco de Deus. Gente, ele está mostrando para mim e para você que ele não tira o foco de Deus. Por quê? Porque tem alguma coisa que vai tirar o seu foco. Tem gente que não entende, tem gente que não percebe, tem gente que ainda não analisou, mas tem coisa que tira você do foco. Tem coisas que você praticam, tiram você do foco e adora Satanás com as suas práticas. E o diabo está louco, está doido para tirar você do foco. Você não entende. Uma brincadeira tira você do foco. Uma amizade tira você do foco. Um dinheiro, ei, money, bufunfa, euro, tira você do foco. Bens, tira você do foco. Namoro, tira você do foco. Casamento, se deixar, tira você do foco. Só que Davi disse: Davi, eu penso aqui, Deus em primeiro plano. Deus em primeiro plano, em todo o tempo na minha vida. Eu não vou deixar nada disso tirar o meu foco. O meu foco é Deus. O meu foco em primeiro plano é Deus. Se ele adora Deus em todo o tempo, dá para ver aqui que Davi era um cara muito enjoado. Depois tu fala que o pastor que é enjoado. Fala, eu imagino que estava perto dele. Rapaz, esse Davi é enjoado, hein? Falando de Deus todo dia, toda hora, todo momento. Fanático, não é assim que os outros falam? Doente, não precisa disso tudo não. Sabe por que Davi falava que tinha Deus em todo o tempo na vida dele? Porque só vai falar da pessoa todo o tempo quem você ama. Sim ou não? Fecha aqui, é. Só vai falar da pessoa o tempo todo se você ama. Ai, fulano de tal fala tanto do namorado dela o tempo todo. Podia ser assim de Deus, não é? Ai, meu Deus, fulano de tal fala só da mãe dela o tempo todo, do pai dela o tempo todo. Podia ser assim de Deus, né? Nossa, fulano de tal é enjoado, só fala em dinheiro o tempo todo. Fala de Deus o tempo todo. Vão te chamar de enjoado.